Olá, tudo bem? Em vídeos anteriores, nessa série de vídeos sobre a utilização dos formulários Google como uma maneira de você criar instrumentos avaliativos, criar um teste, uma prova, uma atividade, etc., eu já falei sobre a situação que você pode imprimir o formulário. Quando você tem um aluno numa situação de exceção, ele não vai conseguir acessar online por algum motivo, você pode imprimir, gerar um PDF, né, imprimir para PDF, ou seja, gerar um PDF do seu formulário ou então imprimir mesmo, né, em mídia física, imprimir em papel para entregar para essa pessoa. E então, quando eu fiz a impressão, eu te mostrei, nós geramos esse PDF aqui, e esse é o PDF das suas questões impressas. E elas são impressas na ordem lá das questões que você digitou no formulário, ok? Ah, ela não vai ter embaralhamento dessas questões, elas estão aqui na ordem que nós fizemos lá no formulário. Nesse momento, quando eu te mostrei essa questão da impressão do formulário, nós não tínhamos falado de embaralhamento também. E acontece que, quando foi apresentado para você essa ideia de fazer o embaralhamento das questões, eu falei sobre a importância de você retirar a numeração das questões. Então, aqui, por exemplo, essa primeira questão que era do triângulo, ou pelo menos a primeira questão que nós digitamos, e que antes da parte do embaralhamento era de fato a primeira questão, a questão um, a gente tinha esse marcador aqui, esse um com parênteses, indicando que essa era a primeira questão. Então, antes de fazer o embaralhamento, faz bastante sentido ter esse número. Então, quando eu mostrei a ideia do embaralhamento, eu argumentei com você que, se você deixar essa numeração aí, a gente teria um problema na hora do sorteio, porque o formulário, na hora de ser apresentado para o aluno, ele faria esse sorteamento, mudaria a ordem das questões, só que com essa numeração aí ia ficar esquisito. Poderia aparecer a segunda questão por último, a nona questão, que nesse nosso formulário aqui é a última, a nona questão poderia aparecer primeiro. Então, quando foi falado sobre o embaralhamento, eu removi essa numeração. E agora nós temos o formulário sem numeração de questão. As questões estão aqui e eu removi as questões aqui para você ver. Ou melhor, removi as questões? Não, removi a numeração das questões. Enfim, quando a gente tinha numeração que eu propus a parte da impressão, temos um inconveniente, né? Se por uma emergência você só tinha visto aquele vídeo, precisou imprimir, imprimiu, ok, sem problema, as questões estão aqui. Só que no momento da impressão, o Google ele faz essa numeração automática, ou pelo menos na data desse vídeo, na data que eu gravei esse vídeo, isso acontece. E como existe o requisito de se digitar o e-mail, ele numerou e-mail como a primeira questão. E aí a primeira questão, questão número um, que é para o aluno responder, que não tem a ver com dado de e-mail, foi numerado como 2. A segunda questão foi numerada como 3, a terceira questão como 4 e por aí vai. Ou seja, criou-se uma incongruência aí entre a numeração das questões com a numeração feita automaticamente pelo Google, né? Quando a gente gera o formulário. Vai até a questão 9, está aqui, ó. Não, aliás, essa é a oitava, né? Então, a nona questão apareceu como 10, né, nessa numeração geral. Então, existe esse inconveniente de quando você tem a numeração ali das questões, você tenta imprimir, você vai ter essa incongruência, né? A numeração automática aqui vai estar uma acima da numeração da questão em si. Quer dizer, vai funcionar. Você ainda assim tem o seu formulário impresso, ainda assim a pessoa consegue fazer questão, só que é um inconveniente, né? Parece uma coisa meio sem sentido. Bem, esse foi o formulário que eu havia imprimido há um tempo atrás, em vídeo anterior. Agora a gente fez o embaralhamento, por conta do embaralhamento, eu removi a numeração. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou vir nesses três pontinhos aqui e vou pedir para imprimir. Lógico que você pode clicar aqui no destino e jogar para uma impressora, por exemplo, tá ok? Você tem opções aqui de imprimir retrato ou paisagem, temos mais opções aqui sobre imagens, você pode colocar uma margem bem pequenininha para o formulário se estender o máximo possível para a beirada. Ó. Aqui você está vendo que esse 2 está bem próximo da beirada. Se você colocar padrão, esse 2 aqui, que estava aqui, veio mais para dentro aqui. A gente tem um espaçamento maior em cima e embaixo. Basicamente são as margens, né? Você tem algumas opções, como colocar elementos gráficos em segundo plano. Ah, mas o que importa para a gente, você pode depois avaliar aqui o interesse para você dessas marcações. Você pode remover cabeçalho e rodapé. Então aqui a gente tem link,
com numeração, o título, se você remove cabeçalho e rodapé, acaba que você elimina esses itens acima e embaixo da página e termina só mesmo com o formulário em si. E aqui no final, a propaganda do Google Formulários, né? Então você tem essas opções. Só que agora, eu estou tentando imprimir sem ter a numeração digitada lá na hora do formulário, ou seja, só tem mesmo a numeração feita automaticamente pelo formulário Google. E então, bem, eu removi aqui o cabeçalho e o rodapé, vou deixar só a prova em si, né, esse formulário em si impresso, e vou salvar. Aqui eu vou colocar junto do outro formulário, era o formulário 4, agora a gente está no Form 6. E então, vamos abrir esse formulário e ver o que aconteceu, ver se a gente tem diferença. De fato, se eu colocar aqui no formulário anterior, aumentar aqui um pouco também. Então, aqui a gente tem 1,5, 2, a questão da Janine dos triângulos, certo? Enquanto aqui a gente tinha 1,5, 2, questão 1. 3, questão 2, veja abaixo a oferta. Agora, nós não temos isso mais. 2, Janine desenhou 2 triângulos. 3, veja a oferta, veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. Enfim, se você tem a necessidade de imprimir, ou se existe essa possibilidade, pode ser interessante você utilizar o seu formulário sem numeração. Okay? Independente se você pretende fazer embaralhamento das questões ou não, pode ser interessante você não inserir a numeração. E então, para imprimir o formulário, é basicamente isso você enquanto professor. Agora, pode ser que tenha vindo na sua cabeça a dúvida, uma possibilidade, né? Bom, se aqui é o meu formulário, quando eu peço para imprimir, eu não tenho como colocar essa variação das questões, aqui ele vai ser impresso na ordem que eu digitei as questões. Então eu posso visualizar, porque eu sei que quando eu clicar em visualizar, as questões vão ser embaralhadas. E então, maravilha. Agora, depois de haver esse embaralhamento que está aqui, eu vou imprimir. Eu posso clicar em Ctrl P, usar o atalho Ctrl P ou buscar no navegador o atalho que ele tiver para impressão. Bom, interessante, bacana, legal. O problema é que você fica com essa questão da formatação da questão, tá vendo? Às vezes ela fica um pouco esquisita porque salta de uma página para outra. Se você colocar aqui cabeçalho e rodapé, talvez pode ser interessante incluir, ao menos você tem a numeração das páginas, né? Se isso não for um problema para você, haver essa situação das questões saltarem de uma página para outra, ok, beleza. Pode ser uma alternativa legal imprimida aqui. Então você vai ter essas questões. Essas questões vão aparecer em ordem aleatória. E já sabendo que vai ter esse inconveniente, então, de você não estar tão bem formatado quanto formatar quando você imprimir diretamente daquela perspectiva de quem está criando, como editor do formulário. E se você quiser que apareça aquelas firulas todas de cor e cabeçalho e tal, você coloca elementos gráficos em segundo plano, você quer que esses elementos apareçam, então você adiciona essa parte de cor aqui. Pode ser legal se o seu único objetivo é salvar o PDF, se a pessoa vai receber o PDF pelo WhatsApp, por exemplo, ou você vai enviar de alguma maneira. A pessoa tem acesso à internet num determinado momento, mas não vai ter na hora de responder o formulário. Pode ser legal, mas talvez para impressão, remover esses elementos gráficos em segundo plano e deixar mais a parte do preto e branco e das figuras. As figuras são essenciais para a prova, lógico. Pode ser uma opção aí mais econômica da perspectiva de quem de quem vai imprimir, né? Agora eu vou salvar esse PDF para a gente ver como ele ficou. E aqui ele salva como prova do 9º ano. Você vai ver que eu vou jogar para o navegador. Ele salva com o título do formulário, ao invés de salvar como Form 4, Form 5, Form 6, com o título do arquivo de formulário, né? Aqui foi o título do formulário em si, que é a prova 9º ano. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Talvez assim fique um pouco melhor. Vou centralizar também. Então, esse é o resultado que você tem se você quiser imprimir lá da visualização de quem está respondendo o formulário, certo? Você tem não fica tão bonito no quesito de formatação. Está aqui.
não fica tão bonito com relação à formatação. Acho que eu vou fechar essa aba aqui e comparar com esse outro aqui. Essa é a formatação vindo diretamente lá do editor. Então, as questões não estão se quebrando. Quando cabe duas questões numa página, fica as duas questões. Não tem aquele retângulo em volta das questões. Dentro do possível, uma questão por página, quando a questão é muito grande. Fica mais bem formatado quando você imprime lá diretamente do editor. E aqui, depois que houve o sorteio que exibiu para o aluno, você tem esses inconvenientezinhos aqui. Então, ah, pode ser interessante, pode não ser, vai dos objetivos e perspectivas de cada um, mas então tá aí duas opções para fazer a impressão do formulário. E então, para esse vídeo, era só isso mesmo que eu queria discutir, uma coisa rápida com você, mas pode existir necessidade de impressão, então é interessante você saber que existe esse recurso, a, a- as vantagens e as limitações quando você se propõe a imprimir um formulário. E então, espero que eu tenha sido claro nessas explicações, espero que você tenha entendido o que eu tentei explicar aqui sobre a questão da impressão, de aparecer ou não numeração, das alternativas de você imprimir diretamente da perspectiva de quem está editando ou imprimir da perspectiva de quem está visualizando, os prós e os contras de cada caso. Então, até o próximo vídeo.